siga na nossa atividade de hoje, nós, falando ainda de declaração de vontade, vem a pergunta, não é? E o silêncio da parte? O silêncio implica em manifestação de vontade? Bom, a regra, turma, é que não é válido o silêncio como manifestação de vontade. Portanto, aquela máxima de quem cala consente não se aplica para nós, tá? Só dar um cliquezinho aqui e boa. A regra, então, é que o silêncio não serve como manifestação de vontade, exceto nos casos nos quais a própria lei permite que o silêncio seja usado. Então, veja, a regra é que não seja utilizado o silêncio como manifestação de vontade. A exceção é nos casos em que, de acordo com o artigo 111 do Código Civil, os usos e costumes autorizarem e não for necessária declaração de vontade expressa, né? Inclusive o artigo 111 também está aí no nosso material. Artigo 111. 111 do Código Civil. Então, repito, em regra, o silêncio não se presta como manifestação de vontade, mas, excepcionalmente, o artigo 111 traz uma abertura, qual seja, quando os usos autorizarem que o silêncio seja utilizado e não for necessária declaração de vontade expressa. Como é que a gente pode exemplificar isso, não é? Quando os usos, as práticas de determinado lugar permitam que o silêncio seja utilizado como manifestação de vontade. Eu gosto de um exemplo que é assim, ó. Imagina o dono de um restaurante, ele começa a comprar frutas e legumes de um determinado produtor rural. E fica combinado que toda quinta-feira será entregue uma carga de frutas e legumes para o restaurante. Não é necessário, não é, que a carga entrega seja manifestada à vontade no sentido de aceitar ou não. Então, nós vemos aí que o silêncio do dono do restaurante, ele implica na aceitação dessas frutas e desses legumes, verduras, enfim. Tá? Esse seria um exemplo. Aí a perguntinha. Na doação, então, na doação, Emília, já é o próximo tópico, que é quando a lei confere efeitos ao silêncio. Então, o artigo 539, ele estabelece que se alguém é beneficiário de uma doação e no prazo, salvo engano, de 30 dias, não recusa a doação, a lei entende que essa pessoa aceitou. Mas aí eu não estou falando dos usos e costumes. Eu estou falando da lei conferindo efeitos ao silêncio. Né? Mas muito bem colocada a pergunta. Vamos, inclusive, já fazer a leitura desse artigo 539. Tá assim, ó. 539, tá? O doador
pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Então, esse artigo 539 traz algumas mensagens. Primeiro, tem que ser doação pura. Não pode ter encargo, nem condição, nem termo. O doador tem que estabelecer um prazo, por exemplo, 30 dias. Se dentro desses 30 dias o beneficiário não negar expressamente a doação, a lei entende que ele aceitou, né? Então é o próximo tópico, ó. Quando a lei conferir ao silêncio tal efeito. Aqui, como eu disse, repito, nós não estamos no campo dos usos e costumes, mas sim no campo de um efeito legal dado ao silêncio. Tá? Outro exemplo, na aceitação do mandato, né? E mais um exemplo, a aceitação de herança, do artigo 1807. Então, artigo 1807. O herdeiro, ele precisa manifestar-se pela rejeição da herança, pela renúncia da herança. Porque se ele ficar em silêncio, a lei entende que ele aceitou a herança. Certo? E tem ainda uma terceira exceção. Então veja, nós falamos no começo dessa aula de agora, há 3 minutos atrás, pouco mais, que o silêncio, em regra, não serve como manifestação de vontade. Essa é a regra. Mas o código prevê algumas exceções. A primeira delas está no artigo 111, que é quando os usos autorizarem o silêncio como manifestação de vontade e não se exige a manifestação expressa. A segunda exceção é quando a lei confere efeitos ao silêncio. E a terceira exceção está aqui, ó. Quando o silêncio, não é, tiver efeitos, desde que convencionado num pré-contrato. Está lá no artigo 432 o exemplo. Veja, se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Então, se o costume do local, podemos até usar o exemplo do próprio restaurante, se o costume não é semanalmente aceitar expressamente as frutas e legumes, significa que, recebendo uma encomenda, já se aceitou a próxima, não é? Agora, se o dono do restaurante não quiser, por alguma razão, esses produtos, frutas, legumes, enfim, produtos agrícolas do seu fornecedor, ele precisa, antes da próxima entrega, avisar que não quer mais. Porque se ele não fizer esse aviso e a próxima encomenda chegar, ele é obrigado a aceitar. Certo? Então, são essas 3 exceções que nós temos. São 3 casos nos quais o silêncio serve como manifestação de vontade. Embora a regra geral, e é redundante falar regra geral, né, mas tudo bem, a regra seja no sentido de que o silêncio não é manifestação de vontade. Você pode partir daquele pressuposto de que do nada, nada se cria. Então, se não tem manifestação de vontade, não poderia ter negócio. Tudo ok, turma, até aqui? Estamos juntos? Podemos tocar?
Então vamos que vamos. Agora, eu quero conversar com vocês sobre a reserva mental. Reserva mental. Isso está no artigo 110, né? 110, deixa eu voltar nele aqui. Eu vou fazer uma leitura preliminar e depois nós vamos aí detalhando, tá? Esse tema, que é muito bacana. Olha só, o dispositivo ele parece um pouco confuso, mas você vai ver que no final das contas ele é muito simples de se entender. A manifestação de vontade subsiste, quer dizer, ela continua, ainda que o seu autor, aquele que manifestou a vontade, haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Então, de novo, a manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Pessoal, geralmente, a vontade que o sujeito manifesta, que ele declara, é a mesma que está na sua mente, né? Então, o sujeito diz uma coisa, expressa uma coisa que corresponde àquilo que está na sua mente, né? Existe essa correspondência entre a vontade interna do indivíduo e aquilo que ele externou, aquilo que ele manifestou. Pois bem, eventualmente, é possível acontecer que aquilo que o sujeito manifestou não corresponde àquilo que se passa na mente dele, né? Ele, então, declara uma vontade que não corresponde ao seu querer interno. Essa reserva mental, geralmente, e é isso que nós chamamos de reserva mental, né? O sujeito tem um querer interno, mas manifesta externamente outra vontade. Geralmente, essa reserva mental, ela é vista com maus olhos pelo direito civil. Geralmente, essa reserva mental, ela é feita no intuito de prejudicar direito alheio, tá? De causar prejuízo para outra parte. Então, o que acontece? Para combater esse tipo de malefício, o legislador, no artigo 110, falou o seguinte: pouco interessa se existe uma contradição entre aquilo que o agente quer e aquilo que o agente expressa, tá? Então, geralmente, eu vou repetir desde o comecinho. O sujeito ele tem um querer interno, mas aquilo que ele manifesta é diferente. A vontade que ele manifesta é diferente, tá? Você vai encontrar isso, por exemplo, nos negócios simulados. Na simulação, lembra que nós falamos? O sujeito é devedor de alimentos para o filho. E o filho está cobrando esses alimentos em juízo. O pai, para tentar esquivar-se do pagamento, ele transfere todo o patrimônio dele para terceiros. Veja que quando ele faz essa transferência, ele não quer efetivamente celebrar contratos de compra e venda com terceiros, mas ele quer, o querer interno dele é
de esvaziar o patrimônio para não ter que pagar pensão. Mas a manifestação externa são vários negócios de compra e venda. Então fica claro, né, com esse exemplo, eu espero, se não você fala, eu tento outro. Mas fica evidente que aquilo que ele fez no mundo concreto é diferente daquilo que ele tem como intenção na sua mente. E como eu disse, geralmente a reserva mental ela é feita no sentido de prejudicar direito alheio, né? O Nelson Nery Jr., grande estudioso do direito civil, ele traz aí dois elementos básicos da reserva mental. Primeiro, uma declaração não querida em seu conteúdo. Repito, o querer interno é diferente daquilo que ele manifestou. E o propósito de enganar o declaratário ou terceiros. Ou seja, é o propósito de causar prejuízo ao direito alheio. Aí foi trazido pelo Carlos Roberto uma citação do Código Civil Português, né, no seu artigo 244. O Código Civil Português ele é um pouco mais claro na dicção, na redação, do que o Código Civil brasileiro. Ó, a reserva mental, então tem reserva mental, sempre que é emitida uma declaração contrária à vontade real, com o intuito de enganar o terceiro, ou melhor, o declaratário. Agora, a gente pode pensar numa reserva mental de boa fé? Porque até então eu estou falando para vocês, nós estamos conversando sobre uma reserva mental de má fé, com o intuito de prejudicar. Mas eu posso ter reserva mental no intuito de ajudar alguém? Ora, nada impede. Né? E o exemplo bacana que está aí no material. Imagina uma pessoa ter um amigo, um grande amigo, e ele descobre que esse amigo dele está em dificuldades financeiras e está falando que vai cometer suicídio. Infelizmente, isso acontece muito. No intuito de ajudar esse amigo, o declarante manifesta uma vontade de emprestar um dinheiro para o amigo. Tá? Na verdade, a vontade que esse declarante tem não é tão somente de emprestar um dinheiro, mas sim existe uma reserva mental, um motivo interno que é impedir a morte do amigo, impedir que o amigo pratique suicídio. Então veja, essa é uma reserva mental de boa fé. O motivo que animou a declaração de vontade é um motivo bom. Embora exista uma pequena contradição entre aquilo que o indivíduo quer dentro da sua mente, que é salvar o amigo, e aquilo que ele externou, que é emprestar dinheiro ao amigo. Então foi um empréstimo feito para salvar uma vida, embora ninguém nunca talvez venha a saber dessa motivação que deu causa a esse empréstimo. Isso é uma reserva mental de boa fé. Essa é até incentivada, não é? Pela moral, pela própria ideia de justiça, né? Agora, a reserva mental de má fé, ela não pode ser admitida pelo ordenamento jurídico. De forma que aquele que tem um querer interno prejudicial ao direito de outrem e externa uma vontade que esconde esse querer interno, essa pessoa sofrerá sanções do direito civil.
né? Óbvio que o direito civil não vai dar cadeia para ninguém, mas existem aí mecanismos de proteção contra essa reserva mental de má fé. Até aqui, tudo ok com a ideia? Com essa pequena introdução do que é reserva mental? Podemos conversar, então, sobre os efeitos dela? Vamos lá. Pessoal, por favor, se surgir dúvidas, fala, hein? Me pergunta, tá bom? Vamos lá. Ó, a reserva mental de má fé significa que aquilo que está na cabeça do agente, que é uma ideia de prejudicar terceiros, fica reservada dentro da cabeça do sujeito. E ele pratica atos externos que não transparecem essa ideia de prejudicar. Exemplo: indivíduo casado e administrador de uma pessoa jurídica. Ele ele tem a vontade de se divorciar, mas ele sabe que quando ele se divorciar, ele terá que passar dividir patrimônio com o outro cônjuge, né? Então, o que ele faz? Antes de pedir o divórcio, para prejudicar o outro cônjuge e não dividir patrimônio com ele, ele passa o seu patrimônio pessoal para a pessoa jurídica que ele administra. Sob a desculpa, por exemplo, de que a pessoa jurídica precisa de um aporte patrimonial, quando na verdade isso não existe. Então, quando você olha para o fato, para o mundo concreto, parece que ele simplesmente fez uma transferência de patrimônio para ajudar a pessoa jurídica que ele administra. Mas dentro da cabeça dele, dentro daquele coraçãozinho podre, tem um desejo de prejudicar a esposa, por exemplo, e não dividir patrimônio com ela. É essa a ideia. Tá? Pois bem, existem algumas sanções. Beleza, legal. Existem algumas sanções que a lei civil traz para esse tipo de manobra escusa, espúria, né? Façamos a leitura novamente do artigo 110. A manifestação de vontade subsiste, ainda que seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Essa parte final, por enquanto, a gente ignora. Quer dizer o quê? Que pouco interessa para o direito se a pessoa não queria aquilo que manifestou. O que o direito considera, em regra, na reserva mental, é o ato praticado em si. Então, veja, se o sujeito quer desviar patrimônio e ele vende, ou melhor, ele doa esse patrimônio para um terceiro de boa fé, que não sabe da reserva mental, um laranja involuntário, por assim dizer, porque ele não sabe, não pode depois o agente que manifestou a vontade ir até o terceiro e dizer: olha, agora eu quero o bem de volta, porque eu estava só transferindo para você temporariamente para eu escapar de uma cobrança de uns credores que eu tinha. Mas agora a dívida já prescreveu, você, por favor, devolve para mim o bem que eu te doei. Ora, o terceiro de boa-fé não pode ser usado como joguete da má-fé alheia. Então, o legislador fala o seguinte, traduzindo em miúdos: se a outra parte não sabe da reserva mental, ela pouco interessa. A reserva mental, ela é ignorada. O que vai contar
é o ato efetivamente praticado. Então, a doação feita para esse terceiro, que não sabia da intenção do doador de prejudicar seus credores, ela continua firme, válida, rígida. Não pode o doador querer reaver o bem doado. Por quê? Porque essa intenção maldosa, essa intenção de má fé, ela não era conhecida do terceiro, e assim sendo, não pode o terceiro ser obrigado a devolver o bem que recebeu. Então, essa é a ideia básica. Na reserva mental de má-fé, se a outra parte do negócio não sabe dessa reserva mental maldosa, o negócio jurídico continua do mesmo jeito que foi celebrado. Não é possível desfazer o negócio, e seria lindo, né? Imagina o sujeito chegando num processo, falando para o juiz, olha, eu só doei para o fulano lá porque eu queria ferrar os meus credores do lado de cá. Ah, mas agora eu quero o bem de volta. Quer dizer, isso não tem sentido, não tem lógica, não tem moral, não tem nada, né? E daí vem a sequência, Pamela, né? Mas antes de chegar na tua perguntinha, a gente vai só vou ler um trechinho aqui do material que eu acho importante para que a gente assente essa ideia, tá? Vamos lá. Falando ainda da reserva mental de má-fé, que não é conhecida pela outra parte. Olha o que o Carlos Roberto ensina, ó. Considera-se somente o que foi declarado. Considera-se somente o que foi declarado. Quer dizer o quê? A reserva mental não interessa. Até porque ela é mental, né? E como é que eu faço prova disso? Tá? Aí vou respondendo a pergunta da Pamela na continuação da leitura. Se, no entanto, o declaratário conhece a reserva, a solução é outra. Qual seria essa solução, turma? Veja, o legislador, então, determina que o negócio seja anulado. Anulado. E olha como que encaixa muito bem no conceito de simulação. Imagina assim, ó. Vou usar os três romanos lá para o nosso exemplo. Caio, Tício e Mévio. Caio deve para Tício 100 mil reais. Certo? Certo. E ele tem um imóvel nesse exato valor. O Caio tem esse imóvel no seu patrimônio. Único imóvel. Fora bem de família e tudo mais. O único imóvel que poderia ser usado para pagar a conta. O que o Caio faz, sabendo que o Tício vem cobrar dele daqui 15 dias? O Caio senta com o Mévio para bater um papo e eles juntos chegam a um acordo no seguinte sentido. O Caio vai passar numa simulação de venda ou mesmo de doação para o Mévio, que sabe dos motivos, para então esvaziar o seu patrimônio do Caio e deixar o Tício sem receber. E eles combinam mais. O Caio fala para o Mévio assim, ó, daqui 5 anos essa dívida prescreve e você reverte a doação para mim. Claro que isso vai gerar, talvez, o Mévio não vai fazer isso de graça, talvez ele vai cobrar uma graninha, mas é mais lucrativo do que perder o imóvel para pagar o Tício. Isso é uma simulação na qual tanto o devedor quanto o terceiro estão juntos de má fé. Certo? E o credor, o Tício, coitado, tá lá caçando borboleta, né? Não tá sabendo de nada. Então, o que acontece? Se o Tício, que é o credor, conseguir demonstrar
que Caio devedor e Mévio terceiro agiram juntos de má fé para prejudicá-lo? Ou seja, havia reserva mental do devedor Caio e o Mévio terceiro sabia dessa reserva mental, o Tício, desculpa, o credor, conseguindo demonstrar essa circunstância, ele consegue anular essa doação, o bem volta para o patrimônio do Caio, devedor, e o Tício pode, então, buscar esse bem, transformar em dinheiro e se pagar. Então, a consequência, a sanção aqui, é a anulação do negócio. Então, quando você lê lá o artigo 110, a partir do salvo, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento, você completa aí se você quiser, entre parênteses. Caso no qual, vou falar devagarinho para você completar. Caso no qual o negócio... Licença só um instantinho. Eu estou em aula, meu bem. Daqui a pouco eu mando, tá? Beijo, te amo. Desculpa, pessoal. Né? Então, tem algumas ligações que você tem que atender, né? Então, completa assim, ó. Salvo se der o destinatário de conhecimento, caso no qual o negócio será anulado pelo Poder Judiciário. Claro que isso tudo vai depender de uma ação, né? De uma ação judicial, onde se demonstre essa má-fé. Legal até aqui, turma? Entenderam essa ideia da reserva mental? Então é assim, só para a gente fazer uma síntese. Se a reserva mental não é conhecida da outra parte, a declaração de vontade se mantém como foi feita. Ou seja, eu ignoro a reserva mental. Se a reserva mental era conhecida da outra parte, a sanção, o castigo aplicado é a anulação do negócio, o desfazimento do negócio, para proteger o direito daquele que foi prejudicado. A princípio, foi prejudicado. Legal? É fácil, né? Alguma dúvida? Maravilha! Eu sempre falo, né? Quando a turma é boa, a matéria rende mesmo. Muito bom. Então, com isso, nós finalizamos o primeiro elemento de existência do negócio jurídico. Então, nós estamos estudando, sistematiza aí na sua mente, nós estamos estudando requisitos de existência e vimos o primeiro deles, que é a declaração de vontade. Aí agora vem a finalidade negocial e a idoneidade do objeto, tá? Então vamos conversar agora sobre a finalidade negocial. Ora, esse aqui é um tema que eu falei bastante, né? Mas eu vou repetir porque foi falado em outros momentos da aula, das outras aulas. Quando nós falamos lá no comecinho, na diferença entre ato jurídico em sentido estrito, ato fato jurídico e negócio jurídico, nós dissemos assim, olha, para o negócio jurídico,
A declaração de vontade é importante porque é onde tudo começa. Mas não basta só a declaração de vontade. Essa vontade, ela tem que ser especial. Ela é uma vontade qualificada, que nós conhecemos por finalidade negocial. E nada mais é essa finalidade negocial do que aquela vontade que tem um propósito de aquisição, conservação, modificação ou extinção de direito. Portanto, finalidade negocial, repito, é a vontade que tem por objetivo a aquisição, a modificação, a conservação e ou a extinção de direito. Certo? Aqui nós não temos muito o que aprofundarmos, até porque já tínhamos visto a exaustão esse tema. E o terceiro e último elemento de existência é a idoneidade do objeto. Terceiro elemento. Primeira coisa que tem que destacar aí é que eu não estou falando de ilicitude ou licitude do objeto. São coisas diferentes. Eu estou falando da idoneidade do objeto. O que quer dizer isso, professor? Que o objeto tem que ser idôneo. É assim, ó. Conforme a espécie de negócio que você quer praticar, alguns objetos não são possíveis de figurar nesse negócio. Então, eu preciso que você entenda que a idoneidade do objeto significa a aptidão de determinado objeto para figurar em determinada espécie de negócio. Como assim? Bom, nem todos os bens e coisas podem fazer parte de qualquer negócio. Não é amplo desse jeito. Não é irrestrito. Eu trouxe como exemplo aí para melhorar o entendimento, contrato de mútuo, empréstimo. No contrato de empréstimo, só pode ser objeto coisa fungível. Lembra das nossas aulas que tivemos no semestre passado sobre a classificação dos bens, né? Então, no empréstimo, só bens fungíveis podem ser objeto. Por exemplo, qual que é a coisa fungível de um contrato de empréstimo por excelência? O dinheiro. O dinheiro. Né? Você vai até o banco, ou até uma pessoa física, enfim, seu cunhado te procura e pede dinheiro emprestado. E você pega lá R$2.000, pega lá as 40 notas de cinquentão, 40, né? 20 dá 1.000, né? Pega as 40 notas de cinquentão e dá na mão do cunhado. Quando o cunhado vem pagar, que é exceção também, mas quando o cunhado vem pagar, você não vai receber exatamente aquelas mesmas notas com o mesmo número de série, não é? Que você emprestou para o seu cunhado. O que interessa ali é o que o dinheiro representa. Pode ser, inclusive, que ele nem venha te pagar em nota de 50, que ele já venha pagar com nota de 100 ou moedinha de 5 centavos. O que interessa é o valor que aquilo representa e não o bem propriamente dito. Então, eu nunca vou conseguir fazer um contrato de mútuo, de empréstimo, de uma coisa que seja insubstituível, né?
para que seja empréstimo, a coisa tem que ser substituível. Tá? Por outro lado, para eu fazer uma hipoteca, eu não vou conseguir fazer se não for bem imóvel, navio ou avião, que são considerados imóveis para fins de hipoteca. Então, você não consegue hipotecar a tua coleção de bolinha de gude, né? Porque é uma coisa móvel. Você não consegue hipotecar um carro, mas você consegue hipotecar um bem imóvel, navio ou avião. Isso significa que o bem imóvel ele é idôneo para uma hipoteca, mas ele não é idôneo para o mútuo. Tá? No comodato, a coisa tem que ser infungível, insubstituível. Significa que você não consegue fazer comodato de um bem fungível, porque esse objeto não é idôneo para o comodato. Professor, como é que eu vou saber qual bem que é fungível e qual que não é? Fica tranquilo, porque no próprio estudo do direito dos contratos, no semestre que vem, você vai ver que a própria lei, o próprio artigo, ele já expressa ali qual tipo de bem ele aceita. Tá? Então, fica mais fácil de você identificar da simples leitura do dispositivo. Vamos ver se pega um aqui. Do mútuo. Artigo 586. Repito. O conceito de idoneidade coloca assim, é a aptidão de determinado bem para figurar como objeto de determinado negócio jurídico. Qual exemplo, Maria Eduarda? Todos? Às vezes eu não fui claro o suficiente hora nenhuma. Acontece. Vou de novo com todos, tá? Beleza. O contrato de empréstimo, o mútuo, né? Ele se dá sempre com relação a coisas fungíveis, quer dizer, coisas que podem ser substituídas umas pelas outras. Beleza, Amanda? Coisas que podem ser substituídas umas pelas outras. Como... Só um pouquinho. Então, Maria Eduarda, veja, eu posso pegar como um bem fungível o dinheiro. Então, o dinheiro eu troco uma nota pela outra e ele continua valendo o valor daquela nota, né? Então, quando eu empresto um dinheiro para uma pessoa, ela não precisa me devolver aquela nota específica. Ela pode me devolver outra que tenha o mesmo valor, né? Então, nesse aspecto, nós podemos dizer o seguinte, que no empréstimo, só coisas substituíveis. Por exemplo, o dinheiro. Eu não posso ter um empréstimo de algo que seja insubstituível. Imagina uma obra de arte, né? Um quadro de um pintor famoso. Esse quadro ele não pode ser objeto de empréstimo na modalidade de mútuo, porque você não consegue garantir, primeiro, que esse bem será devolvido na sua integridade, e caso esse quadro se perca, você não vai ter outro igual, não é? Então, nesse aspecto, não podem coisas infungíveis serem objeto de empréstimo. Só aquelas coisas que podem ser substituídas. Não sei se ficou mais claro.
Legal. Só para terminar só para terminar o conceito, como objeto de determinado negócio jurídico. Beleza? Mais alguém, turma? Podemos dar sequência? Legal. Imagina. Fica à vontade para perguntar sempre que for necessário, tá? Vamos adiante. Eu prometi a leitura do artigo 586, né? Porque eu dizia para vocês o seguinte: para você identificar qual objeto cabe em cada negócio, é só você ler a parte que trata dos contratos do Código Civil. Então, no artigo 586, tá lá assim, ó. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. Já trouxe a resposta. Então, se você tivesse, não é, se perguntando, puxa vida, o que será que pode ser objeto idôneo de um contrato de mútuo? É uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, né? Agora você tem a resposta. Você vai no artigo 586 e o legislador te diz com todas as letras. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. Quer ver outro? 579, que trata do comodato. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Então aqui eu já tenho a resposta. Se amanhã ou depois eu precisar de fazer um comodato, lavrar, por exemplo, um comodato para um cliente, e houver dúvida quanto ao que pode ser objeto desse contrato, desse negócio, você vai no 579 e está ali expresso, não é? Qual é o objeto, no caso aqui, coisas não fungíveis. Legal? Lucas, por favor, pede para ele tentar logar com o e-mail dele da @Unifil. Talvez aí ele consiga. Porque aqui para mim não apareceu o pedido para entrar na aula. Tá? Obrigado. Com isso, turma, se não houver mais dúvidas, nós terminamos os requisitos de existência do negócio jurídico. Tudo ok? É fácil, não é? Podemos caminhar mais um pouquinho, mais uma meia horinha aí, 35 minutos no máximo. Então vamos. Bom, então, vencido o degrau da existência, olhados e estudados os seus requisitos, declaração de vontade, finalidade negocial e idoneidade do objeto, pelo menos os requisitos genéricos, não é? Nós agora, então, passamos para o nosso segundo degrau, que é o degrau da validade do negócio jurídico. Nós estudaremos aqui os requisitos que são exigidos para que um negócio seja válido, né? Eu só posso fazer a pergunta sobre a validade se antes eu responder positivamente a resposta da existência, né? Porque, como já disse, vou repetir pela última vez, a existência é o pressuposto para que eu analise validade e eficácia. Se o negócio não existe, ele não poderá ser válido e muito menos eficaz. Então, se eu respondi primeiro positivamente a pergunta, o negócio existe?
Aí eu respondi sim. Aí vem a segunda pergunta: ele é válido? E agora nós estudaremos os requisitos exigidos pela lei para que seja válido. Beleza, obrigado pelo aviso. Esses requisitos da existência, da validade, desculpa, estão lá no artigo 104 do Código Civil. Fizemos a leitura dele antes do intervalo e agora estudaremos cada um dos incisos, tá bom? Então, veja, para que a gente possa responder se o negócio é válido, nós temos esses requisitos gerais, que estão no artigo 104, e também haverá requisitos específicos, não é? Que estão relacionados a determinados negócios jurídicos. Como, por exemplo, na compra e venda, né, precisa ter a coisa, o preço e o consentimento, tá? Mas o cerne do nosso estudo aqui será os requisitos genéricos de validade que estão no artigo 104. Então, vamos de novo. Está escrito assim lá no 104. São requisitos... A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei. Façamos o estudo de cada um desses incisos. Bom, quando eu trato da capacidade do agente, aqui nós faremos mais um lembrete, não é? Daquilo que nós já estudamos no semestre passado. Porque lá nós estudamos com a profundidade necessária personalidade jurídica, capacidade, emancipação e todas essas circunstâncias, não é? Capacidade plena. Então aqui, turma, quando nós falamos de capacidade do agente, é claro que num primeiro momento nós estamos pensando naquele agente que é plenamente capaz. É aquela pessoa que já tem aptidão para praticar os atos da vida civil por si só. Então, ele pratica os atos da vida civil em nome próprio, sem a necessidade de representante ou de assistente. Então, essa é a primeira ideia que vem na cabeça, não é? Que é a famosa capacidade plena, quando ele reúne tanto a capacidade de direito quanto a capacidade de exercício. Né? A de direito e a de fato, a capacidade de direito também chamada capacidade de gozo, e a capacidade de fato chamada de capacidade de exercício. Ele é plenamente capaz. Em regra, as pessoas tornam-se plenamente capazes para o direito brasileiro a partir dos 18 anos de idade. Então, é um critério etário, né? Cronológico. Fez 18 anos, atingiu capacidade plena, em regra. Excepcionalmente, pode ser que essa capacidade plena seja antecipada pelo Instituto da Emancipação. E daí nós vimos na época a emancipação voluntária, concedida pelos pais, a emancipação judicial, que depende de permissão do juiz, e a emancipação legal, quando a pessoa pratica determinados atos e a lei automaticamente a considera plenamente capaz. Certo? Pois bem. Aí tem no material uma pequena lembrança, né? Da incapacidade, seus conceitos, conceito e espécie.
Turma, a incapacidade ela pode ser absoluta ou relativa, né? Está lá no artigo 3º e 4º do Código Civil. Atualmente, no nosso ordenamento jurídico, nós aprendemos que só uma pessoa pode ser considerada absolutamente incapaz. Vocês se lembram? Quem que é absolutamente incapaz? Os menores de 16, exatamente. O menor de 16, ele é o menor, ou a menor, né, de 16 é absolutamente incapaz. E nós temos também a incapacidade relativa. Está lá no artigo 4º do Código Civil. Temos lá os ébrios habituais, os viciados em drogas, aqueles que por impedimento temporário ou permanente não pode exprimir a própria vontade. Temos a figura do pródigo, não é? Esses são relativamente incapazes. E além de, claro, os maiores de 16 e os menores de 18, que é aquilo que numa linguagem um pouco ultrapassada é chamado de menores púberes, né? Que já está na puberdade. Muito bom. Essas incapacidades, turma, elas podem ser supridas, não é? Por dois institutos. Com relação ao absolutamente incapaz, aplica-se o instituto da representação. Significa dizer o quê? Que os seus pais ou representante legal pratica o ato pelo menor de 16 anos. Tá? Então, esse representante, ele pratica o ato em nome próprio, mas para proteger direito do menor de 16 anos. Esse é o Instituto da Representação. Que nós estudamos, né, esse semestre também, rapidamente, é a representação legal, imposta pela lei. Ao representante, o representante legal, ao pai, tutor, né? E no que diz respeito aos relativamente incapazes, aí nós temos o Instituto da Assistência. Na assistência, o assistente, ele pratica o ato com o incapaz e não pelo incapaz, né? Notadamente no caso daqueles que têm entre 16 e 18 anos. Então, veja, essa capacidade que o Código exige no artigo 104, inciso 1, ela pode ser tanto a capacidade plena, mas não só ela, porque pode ser também a capacidade exercida mediante os institutos da representação e da assistência. Então, significa dizer, o menor de 16 anos pode praticar um negócio jurídico? Pode. Mas quem vai fazer por ele será o seu representante legal. O sujeito que tem entre 16 e 18 anos, ele pode vir a celebrar negócio jurídico? Pode. Mas não fará sozinho. Ele será assistido. Porque tanto a representação quanto a assistência são métodos, são institutos que suprem a capacidade, que completam a capacidade. Tá? Então, só mais uma última vez, o inciso 1 do Código, do artigo 104, ele se refere tanto à capacidade plena quanto à capacidade suprida pela representação ou pela assistência. Tá bom? Aí tem a questão da incapacidade
e falta de legitimação, também é assunto que nós já vimos, fazer aqui uma recapitulação bem rápida, né? A incapacidade é diferente da falta de legitimação. Porque a falta de legitimação, ela pode atingir também os plenamente capazes. Eu lembro que à época nós demos o exemplo do artigo 1521 do Código Civil, que trata dos impedimentos matrimoniais. Então, lá no 1521, tem, por exemplo, uma proibição de que os pais se casem com seus filhos. Então, pai não pode casar com filho. Mãe não pode casar com filha, enfim. Vocês entenderam. Significa que aquele pai que, por exemplo, já é divorciado, ele não pode casar com mais nenhuma pessoa do mundo? Óbvio que não. Ele pode casar com qualquer outra pessoa, desde que essa pessoa não esteja no rol do 1521 e não seja, por exemplo, seu filho ou sua filha. É diferente da incapacidade, porque a incapacidade, ela é para todos os atos. E a falta de legitimação é para determinados atos específicos. Por exemplo, casar com o filho. Né? Foi assim que nós explicamos à época essa ideia. Tem um outro exemplo aqui, que a gente não tinha abordado ainda. O pai, ele não pode vender bens a um dos filhos sem o consentimento dos outros filhos e do cônjuge. Quer dizer que ele não pode vender esse bem nunca mais? Não, ele pode vender para outras pessoas. E, inclusive, para os filhos. Para um dos filhos, desculpa. Desde que ele tenha consentimento dos demais filhos e do cônjuge. Porque na falta desse consentimento, o pai não tem legitimação para fazer essa venda. Legal? Fácil, né? Podemos ir adiante? Para nós encerrarmos esse capítulo referente à capacidade e passar depois para o objeto, existe aquela previsão do artigo 105, que nós já estudamos também no semestre passado, mas não custa retomar. O artigo 105 estabelece o seguinte: a incapacidade relativa, é só a relativa, hein? Não serve para absoluta. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se neste caso for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Quer dizer o quê? Que se eu tenho de um lado do negócio uma pessoa capaz e do outro lado eu tenho um incapaz, relativamente incapaz, não pode a parte que tem capacidade plena valer-se dessa incapacidade relativa para anular o negócio em seu benefício, né? Porque isso seria a violação daquela máxima de que ninguém pode valer-se da própria torpeza. Então, você imagina duas pessoas negociando, uma plenamente capaz e a outra absolutamente, ou melhor, relativamente incapaz. E isso é de conhecimento do plenamente capaz. Mas mesmo assim, ele aceita e celebra negócio. Aí você imagina assim, o negócio se revela não tão lucrativo quanto o plenamente capaz imaginava. E daí ele diz o seguinte: aqui tá tranquilo.
como a outra parte do negócio é relativamente incapaz, eu vou alegar a incapacidade dele e desfazer esse negócio que me prejudicou. Turma, isso não pode ser admitido pelo direito pelo fato de que a pessoa plenamente capaz tinha conhecimento da incapacidade relativa do outro e mesmo assim aceitou celebrar negócio. Tá? É diferente, como nós já vimos também, que se a parte relativamente incapaz escondeu a idade, aí é uma outra conversa, porque o outro contratante está de boa fé. Aqui nós percebemos que o contratante plenamente capaz está de má fé e aproveita-se eventualmente da incapacidade relativa do outro, tá? E se o plenamente capaz tomou prejuízo no negócio, ele não pode simplesmente invocar a incapacidade alheia para desfazer o negócio. Tá certo? Tudo ok até aqui? Vocês estão aí? Tem hora que eu começo a achar que eu sou fantasma, porque diz que quando você fala e ninguém responde, pode ser que você tenha morrido e não percebeu, né? Mas vocês estão respondendo, quer dizer que eu estou vivo. Fico feliz, né? Muito bom. Turma, então veja, nós aqui encerramos o primeiro requisito de validade, que é a capacidade. Na verdade, como eu disse para vocês, era tema que nós já dominávamos, né? Fizemos só aí um recordar é viver, né? Beleza. Ó, quem está chegando agora na turma, fica tranquilo que não é sempre que sai essas abobrinhas que eu falo, não, tá? Só de vez em quando. Só para quebrar o gelo. Turma, nós estamos aí com 10h28. Eu vou começar a conversar com vocês agora. Foi um vale a pena ver de novo, bem lembrado. Eu vou começar a falar com vocês agora sobre o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Bom, vamos a ele. É o inciso 2 do artigo 104. Objeto lícito, possível, determinado e determinável. Claro que nós vamos fatiar esse inciso e vamos estudar uma por uma das circunstâncias ali previstas. Ó, o objeto lícito, isso para nós é até básico demais, né? Mas não custa lembrar. O objeto lícito é aquele que não afronta a lei, a moral ou os bons costumes. Né? Então, o objeto lícito é aquele que está em conformidade com a lei, com a moral, com os bons costumes. No sentido de que existe uma correspondência entre aquilo que a lei deseja de nós, enquanto atuantes no mundo do direito, e aquilo que efetivamente é praticado. Tá? Veja, quando o objeto jurídico do contrato é imoral, nós não estamos falando de ilegal, hein? Estamos falando de imoral. Os tribunais, por vezes, aplicam o princípio do direito de que ninguém pode valer-se da própria torpeza, tá? É uma forma de invalidar o contrato. Quando ele é imoral, porque a ilegalidade a ilegalidade, na verdade, é um raciocínio de subsunção, né? É um raciocínio, na linguagem do direito constitucional, é um raciocínio chapado, né? A ilicitude, ela é chapada. Quer dizer, você olha para o objeto do contrato e olha para a lei e não houve correspondência, aquilo é ilícito. Agora, quando é imoral,
aí é um terreno um pouco mais difícil, não é, de navegar. Porque a moralidade, como vocês bem aprenderam lá em IED, a moral ela está no âmbito interno das pessoas. Ô, professor, quer dizer então que basta que não afronte a moral interna dos contratantes e o ordenamento tem que engolir esse contrato, esse negócio? Não. Eu quero que vocês entendam que, embora haja um padrão de moral individual, por outro lado, existe um padrão de moral coletivo. Né? Existe um padrão de moral coletivo. Você pode pensar a prostituição. Prostituição é ilegal? É ilícito? É contra a lei? Especialmente a lei penal? Não. A prostituição não é crime no Brasil. O favorecimento à prostituição, à exploração sexual, sim. Mas o simples fato de uma pessoa estar se prostituindo, por exemplo, em via pública, essa pessoa não comete ilícito nenhum. Né? E daí quer dizer que eu posso celebrar um negócio cujo objeto é a prostituição de uma pessoa? Ora, embora não haja ilicitude nisso, não havendo exploração e tal, né? Um acordo entre duas pessoas maiores e capazes. Que é o que é feito, né? Quando o cliente ou a cliente chega para a pessoa que está se prostituindo, eles estão celebrando um contrato de prestação de serviço sexual, né? Entre duas pessoas maiores e capazes. Agora, quando eu, por exemplo, coloco como condição da eficácia de um negócio que o outro, que a outra, substitua, aí nós já esbarramos, não é? Nesse campo da imoralidade, porque isso afronta da sociedade como um todo, uma moral geral. Então, tem um julgado interessante na área penal da pessoa que contratou os serviços sexuais de uma prostituta, ela prestou o serviço e, ao final, o sujeito não queria pagar. E ele estava com um cordão de ouro no pescoço e a prostituta pegou o cordão como forma de pagamento, acabou todo mundo parando na delegacia e ficou decidido que, pela jurisprudência, vejam, isso chega no STJ, né? Ficou decidido pela jurisprudência que, na verdade, ao puxar o cordão, então, né, ao puxar o cordão e pegar como forma de pagamento, a prestadora do serviço sexual, ela agiu em exercício arbitrário das próprias razões, que é um crime. De menor potencial ofensivo, mas é um crime, né? Então, né? Chega assim a história. É um desacordo comercial, muito bem, muito bom. E é também a expressão utilizada pelo STJ. Houve um desacordo comercial. Então, veja, tudo isso para dizer para você o seguinte, que embora a moral seja interna, individual, existe um padrão médio de moralidade na sociedade, tá bom? Agora, é claro que se as duas partes do negócio, agora esquece o negócio do serviço sexual, negócio em geral, se as duas partes do negócio agiram com torpeza, uma queria enganar a outra e obter vantagem da outra, não é? Não é possível que haja devolução de qualquer valor por qualquer uma das partes. Tá? Aqui é uma espécie de fraude bilateral, né? Pois bem, então a licitude do objeto é efetivamente esses conceitos de licitude enquanto harmonia com o ordenamento jurídico, bem como com a moral e os bons costumes. Bom,
Na sequência, nós temos o objeto possível. Turma, para que o objeto possa figurar no negócio jurídico, além de idôneo, lícito, ele precisa ser possível. Possível de fazer parte do negócio. Possível de realizar-se, de concretizar-se. Essa possibilidade, ela pode ser física, ou melhor, ela deve ser, né? A possibilidade deve ser física e jurídica. Imagina só, no que diz respeito à possibilidade física, algumas pessoas que vendem lotes, terrenos no céu, né? A pessoa vende terreno no céu. Existe possibilidade física disso? Óbvio que não, né? Queria comprar um terreno desse no céu e um dia dar uma passeada lá para ver como é que tá o meu lote. Isso não existe, né? Fisicamente falando. Eu não estou criticando aqui quem acredita que tem céu, que tem inferno, nada disso. Mas o sujeito que se presta a vender uma coisa dessas, esse objeto falta-lhe possibilidade física, tá? Também já vi gente anunciando terreno na Lua, né? Queria saber quem que foi lá na Lua para fazer a medição, dividir os lotes, não é a mesma coisa no céu, né? Então, tem certas pessoas que têm essa audácia, né? Não fica nem vermelho para fazer essas coisas. Veja, no que diz respeito ao terreno na Lua, até segunda ordem, a Lua é um corpo astronômico que não tem dono, não tem proprietário. Se não tem proprietário, também não tem nem como vender. Ninguém pode vender aquilo que não é dono, não é verdade? Então, além da impossibilidade física, também teria impossibilidade jurídica, né? Então, o artigo... aí tem o artigo 106, né? Que daí a gente faz a leitura dele e vai pro encerramento, tá? O artigo 106, falando da impossibilidade física, ele estabelece o seguinte: a impossibilidade inicial do objeto, não invalida o negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Quando você pensa, por exemplo, na venda de uma safra futura, você a princípio está vendendo algo que nem existe, não é? Então, que fisicamente seria impossível de ser negociado. Mas essa impossibilidade, ela é apenas inicial, porque nos próximos passos do negócio virá a colheita, a semeadura, enfim, o desenvolvimento lá da safra e a colheita. Então, é uma impossibilidade meramente inicial. Porque não houvesse esse artigo 106, talvez esses negócios de safra futura encontrassem mais resistência para serem aceitos no mercado, né? Mas o legislador, prevendo essa possibilidade, já estabeleceu no artigo 106 que se a impossibilidade for meramente inicial, o negócio permanece válido. Tá? E daí, só para arrematar, a impossibilidade jurídica, turma, é quando o próprio ordenamento jurídico proíbe determinados negócios, ou negócios com relação a determinados bens. Tá? Presta atenção comigo aqui, eu tenho mais 4 minutos da atenção de vocês. Eu pergunto, é possível negociar herança de pessoa viva? Eu sou herdeiro. Então,
veja, eu sou herdeiro, sei que eu vou receber uma herança, por exemplo, meu pai já está maus da saúde, enfim, e eu sei que daqui a pouco ele vai passar dessa para uma melhor, e eu sei que eu tenho uma estimativa de tantos R$ 1.000 de herança para receber, de tantos bens. Eu já procuro alguém e falo, ó, já estou vendendo meu apartamento, que eu vou receber na herança assim que meu pai morrer. Será que é possível fazer isso? Turma, na verdade é impossível. Ouça bem, vem comigo, segura minha mão aqui. É impossível negociar herança de pessoa viva. Artigo 426 do Código Civil. Nem para pagar dívida, não pode. Vou ler, ele é curtinho. Cadê? Olha como é um artigo direto ao ponto, objetivo. Ó. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Como que isso é chamado? Pacta corvina. A pacta corvina é proibida. Corvina de corvo mesmo. Fica só esperando ali a presa que já está moribunda terminar de morrer para ele devorar. Repito, não é possível negociar herança de pessoa viva. A pacta corvina é proibida. Portanto, existe uma impossibilidade jurídica nesse tipo de negócio. Porque a lei proíbe. Tá certo? Então, a impossibilidade jurídica é quando o próprio direito proíbe alguns negócios. Tudo ok até aqui? Acho que hoje rendeu bacana, hein, turma? Parabéns para nós. Podemos, então, fazer a nossa chamadinha e darmos essa sessão aí por encerrada, né? Se não houver dúvidas, claro. Então, vamos lá. Vamos à chamada. Adeilson. Presente, professor. Amanda. Ana Júlia. Presente, André. professor. Susto? Professor, é a Carla. Pois não. A Amanda pediu para eu avisar o senhor que ela saiu, tá? Ah, legal. Beleza, obrigado, Carla. Imagina. André Camacho. André Bonotto. Ana Cecília. Bárbara. Beleza. Camila. Eduardo Fernandes. Eduardo Moraes. Emily. Fernanda Cordeiro, não. Fernanda Feltrin. Gabriel. Gabriele. Gabriele foi para amanhã, né? Giovanni. Isabelle. Juliana Batista. Juliana Bonfim. Presente. Carla. Catiúcia. Cauê. Luan. Lucas Brandini. Luana. Luiz Fernando. Luiz Gustavo. Presente, professor. Márcio. Presente, professor. Maria Eduarda. Maria Angélica. Maria Eduarda Murad. Maria Fernanda Belkman. Monique. Paola. Pedro. Pamela. Presente. Sibeli. Stephanie. Rafael, pulei, foi sem querer. Rafael. Professor, o Sueli está presente.
Quem? Sueli. Isso. Sueli. Obrigado. Thalita. Desculpa, Thalita. Vitória. Depois, Matheus. Gemima. Maísa. Emília. Isadora. Turma, obrigado pela presença. Como sempre, uma aula muito produtiva, muito prazerosa. Amanhã mesmo já coloco os vídeos no Ambiente Conhecer. Desejo